quinta-feira, que pudesse distante das redes sociais dela, contando observâncias da dela objetiva para cálculo da utilidade deletiva ao examinador. Fernando Moraes, você está aqui na residência do José Dirceu, junto com outros amigos dele, à espera do desdobramento final do julgamento do Mensalão, em 5 de setembro de 2013. Eu gostaria de saber de você como você vê tudo o que aconteceu e as expectativas do que vai ocorrer. Olha, eu talvez esteja sendo muito pessimista, mas eu nunca tive esperança de que isso pudesse terminar de outro jeito. Contra a opinião da boa parte dos amigos do Zé e às vezes até dos advogados do Zé. Quanto mais o julgamento avançava, mais me parecia com clareza que isso tinha sido preparado para ele. Na verdade, acho que os outros que foram condenados, que são condenados, na verdade acabaram entrando, mas ele era o símbolo, ele é o PT. Pode dizer que eu não sou do PT. Se quiser ligar mais tarde, não tem problema. Ele representa um pouco de uma geração, da geração que inclusive fez uma inflexão política importante, que foi sair da luta armada e participar da vida democrática, para a rua. Fernando, qual o significado para a democracia brasileira de homens que não enriqueceram na política, que pautaram a sua vida lutando para construir um projeto político, não para oferir ganhos pessoais, estarem sendo colocados na cadeia em plena democracia, num julgamento sob tantos questionamentos? Qual é o significado disso para o nosso país? Olha, o Zé Simão, o filósofo Zé Simão, costuma dizer que na idade da gente não é muito prudente atacar médico e juiz. Mas é inevitável que você faça um julgamento severo do comportamento que o Supremo está tendo. Não todo, como a população brasileira tem acompanhado pela televisão, mas uma boa parte dele. E na verdade não é a primeira vez, né? O Supremo Tribunal Federal brasileiro tem algumas nódoas na sua história, para apontar duas apenas: a deportação de Olga Benário, judia, grávida, comunista, mulher de Luiz Carlos Prestes, deportar para a Alemanha nazista. Foi o Supremo que deportou. O último recurso contra a deportação dela, já que ela estava esperando um bebê de um brasileiro, foi rejeitado pelo Supremo. Em 64, o Supremo declarou vaga a presidência da República quando o Jânio estava em território brasileiro. Então não é o fato de que seja o Supremo que esteja julgando uma causa que nos obrigue automaticamente a concordar com ela. Aliás, concordar, você é obrigado, porque a lei é assim. Mas isso não nos impede de divergir. São seres humanos que são capazes de erros. Ontem nós vimos o ministro Zavascki, Teori Zavascki, fazer uma revelação pública de que estava se cometendo um erro ali. Foi o primeiro que veio à tona. Então, se ainda há uma ponta, uma fímbria de esperança, é que hoje, no julgamento de hoje, essa visão, esse entendimento de como está sendo tocado o processo, o julgamento possa se aprofundar, possa prosseguir, que outros erros possam ser corrigidos, entre eles. Wagner Freitas, presidente da CUT, como é que você enxerga a situação que nós estamos nesse momento, a expectativa sobre o desenlace do julgamento do Mensalão hoje, 5 de setembro de 2013? O que você tem a dizer sobre a figura José Dirceu? O José Dirceu é ícone da militância de esquerda. O Brasil deve muito ao Zé Dirceu e aos da geração dele, que lutaram
contra a ditadura, pela democracia. Ele é um líder capaz de trazer junto com ele muita gente, porque além de ele ser uma pessoa de inteligência diferenciada, a postura do lado dos trabalhadores, o lado da justiça, da democracia, sempre foi o lado que o Zé tomou. Não é à toa que o julgamento dele toma e é tão comovente e deixa as pessoas tão envolvidas nessa busca pela verdade, nessa busca para que você não vai arrebentando ícones como o Zé Dirceu do Brasil, porque eu sinto que às vezes a direita precisa disso, né? Quebrar as nossas lideranças para tentar quebrar a nossa militância. Não é o Zé Dirceu o alvo. O alvo é a militância que luta pela liberdade, pela democracia, contra o poder do capital, que ajudou a mudar o Brasil e está transformando o Brasil. E é contra esses que eles querem lutar. O Zé representa isso, então, portanto, pega logo a representatividade. Mas nós temos expectativa de que a solicitação feita pelos advogados em relação a que você tenha uma retomada da avaliação, né? Enfim, do processo como um todo, seja vencedora, porque eu acho que o Brasil precisa disso. Wagner, como é que você enxerga para o nosso país, para a nossa democracia, que uma pessoa com uma história tão rica e tão importante na luta pela democracia brasileira esteja sendo mandada, corra um risco sério de ser mandado para a cadeia em um julgamento alvo de tantos questionamentos? O que me deixa perplexo é que o tratamento dado ao Zé, ao Genuíno, ao Delúbio, não é o mesmo dado a outros, por exemplo. Você vê, por exemplo, a questão do mensalão tucano, o dito mensalão tucano. Eu também não sei se é verdade ou não é verdade, eu só sei que a forma de atuação do judiciário em relação ao mensalão tucano é totalmente diferente do que foi a forma de envolvimento do judiciário, do tribunal, em relação ao Zé, ao Genuíno, ao Delúbio e a tantos outros. Por que essa diferenciação? Eu acho que o Brasil tem que ser passado a limpo. Não tenho dúvida nenhuma que se casos forem comprovados de corrupção, tem que ser avaliados e tem que ser quem cometeu punido. A bandeira contra a corrupção é a bandeira da CUT, é a bandeira do PT, é a bandeira da esquerda. Agora, o que acontece no Brasil é que, lamentavelmente, as coisas são julgadas de forma política e não jurídica, porque acontecimentos outros não são apreciados. Vai a público uma empresa multinacional alemã que diz que havia, em relação às licitações do governo de São Paulo, prova de que havia um cartel que controlava as licitações. Não acontece nada. Nós queremos passar o Brasil a limpo de verdade e não a utilização de tentar quebrar ícones que construíram a luta de resistência para tentar quebrar a militância da esquerda e da democracia. Com isso é que nós não concordamos. Wagner Freitas, muito obrigado. Pelo acréscimo de 1/3 a título de continuidade delitiva, no caso de 11 delitos de ele ao quadrado, 15 delitos de lavagem, que agora é o caso do Arthur Scavone, você esteve ao lado de José Dirceu nas lutas pretéritas e hoje você está aqui prestando solidariedade a ele. Gostaria que você dissesse como é que você enxerga para o país uma pessoa com uma história como a de Zé Dirceu correu o risco de privação de liberdade num julgamento sob tantos questionamentos. A questão central é assim, eu militei com o Zé na luta armada, militei com o Zé na fundação do PT, tivemos juntos na luta armada, tivemos juntos no PT com posições diferentes. No PT a gente estava em posições opostas, mas a questão central é que o Zé teve um papel fundamental na formação do PT, teve um papel fundamental na eleição do Lula, com as divergências que nós tínhamos, e eu acho que o que está acontecendo agora não é um julgamento do Zé, o que está sendo feito é um julgamento de uma geração, está se pretendendo condenar, são aqueles que lutaram a luta armada, simbolizando nisso o Zé Dirceu, e com isso tentando destruir uma imagem, destruir a figura de alguém que representou uma resistência armada, uma resistência importante à
ditadura militar e depois construir o PT e construir a eleição do Lula. Então, esse julgamento é um absurdo, é um julgamento político, inquestionavelmente, e o que é preciso é denunciá-lo. Isso é a questão central. Qual o significado para o país de a sua Suprema Corte de Justiça ser usada no que chega a parecer uma vendetta? Nós temos que dizer assim, se fosse para fazer justiça e se fosse para fazer tudo igual como tinha que ser, era preciso que tivesse o Alckmin na cadeia, o Serra na cadeia, um monte de gente na cadeia. Por isso que eu digo de novo e insisto, o julgamento, é preciso dizer como eles dizem, o mensalão, a 470, na realidade é uma grande ação política. Eles tentaram com o mensalão, todos sabemos, fazer a desconstrução do PT no processo eleitoral. Esse foi o objetivo central. E o objetivo central ainda continua sendo desconstruir a figura dos políticos que fizeram Lula se eleger presidente e que posteriormente fizeram o país mudar tanto como mudou. Então a corte, o que está fazendo o Joaquim Barbosa e essa corte está fazendo, é um julgamento de exceção. Inquestionavelmente é um julgamento de exceção. Muito obrigado. Uma única pergunta, porque o resto todo mundo está discutindo e cada um tem a sua opinião. Como é que está o seu espírito neste momento? Firme e sereno, tranquilo, lutando sempre pela justiça. Infelizmente, para provar minha inocência, porque eu não tive a presunção de inocência. Vou aguardar quarta-feira a decisão da Corte sobre os embargos infringentes, que acredito é um direito líquido e certo meu e dos réus que o tem na ação penal 470. Muito obrigado, Zé. Boa sorte. Um abraço.